Eu queria convidar-lhes a um texto bíblico, levando em consideração que as horas estão avançadas. Eu queria ler com vocês 2 versículos, e eles estão no capítulo 7 do segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis, capítulo 7. Os 2 versículos são o de número 1 e o de número 18. Na verdade, nós iremos trabalhar todo o texto e alguns fragmentos do contexto. Todavia, para dinamizar, nós leremos, portanto, esses 2 versículos do capítulo 7 do segundo livro dos reis, o versículo 1 e o versículo 18. Enquanto os amados procuram o texto bíblico, eu queria só divulgar para vocês que nós temos aí fora algumas unidades dos nossos materiais. Deus tem nos dado a sua graça para falar a sua palavra e também gravar alguns DVDs de mensagens, e nós trouxemos alguns temas interessantes para apresentar para os irmãos. Este aqui, o Pensamento de Deus, filmado em Simões Filho, com participação especial do cantor Cícero Nogueira. O Pensamento de Deus, muito abençoado esse DVD. A promessa do arrebatamento. Você precisa ouvir essa mensagem sobre o arrebatamento da igreja. O rio da água da vida, mensagem ministrada em Londres, na capital da Inglaterra, em março do ano passado. Você precisa ouvir essa mensagem. 1h e 50 minutos de Bíblia, é coisa linda esse DVD. O Paralítico de Betesda, também filmado em Londres, na Inglaterra. A Mulher Curvada, em Catu, lá com o pastor Zé Rodrigues, vice-presidente da nossa convenção. Aqui uma coletânea com 4 mensagens, 1h cada mensagem para abençoar a sua vida. A Seleção de Ouro, 6 pregações em um único DVD, que você poderá adquirir por um preço simbólico ali na porta da igreja. Também nós temos o nosso livro, Promessas de Deus, a âncora da alma. São cerca de 120 páginas falando sobre promessas de Deus. Essa edição vai prefaciada pelo pastor Valdomiro Pereira, presidente da nossa convenção, e também irmão do pastor Francisco. Ele fez o prefácio deste livro, e eu tenho ouvido boas informações das pessoas que têm lido este livro. Na verdade, os brasileiros em si, e especialmente os baianos, têm uma grande deficiência no que tange a leitura. Nós não gostamos de ler. Brasileiro não gosta de ler, irmãos. A gente gosta mesmo de botar um MP3 no ouvido e ficar ouvindo música e passar tempo assistindo alguma coisa. Quando eu estive em Londres, eu fiz uma pesquisa, eu mesmo saí fazendo uma análise, e na Inglaterra, a cada 10 pessoas, eu disse quantas pessoas? A cada 10 pessoas, 7 estão com um livro na mão. Se estão no metrô, estão lendo. Se estão no ponto de ônibus, estão lendo. Se estão sentados na praça, estão lendo. Eu contei, a cada 10 pessoas, 7 estavam lendo alguma coisa. E é muito importante a prática da leitura, porque uma verdadeira nação se constrói com homens e livros. Então você precisa ler a Bíblia, ler livros, porque leitura é cultura. Os amados com certeza devem saber disso. E aqui são 120 páginas falando sobre a excelência das promessas de Deus. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Levante a mão assim. Pronto, então você precisa ler este livro, que com certeza vai abençoar a sua vida. O livro, apenas R$10. O DVD, qualquer tema desses 8 que divulguei aqui, qualquer tema, apenas R$5.
Mas pastor, está muito barato. Eu sei, é meu e eu vendo do preço que eu quiser. E se eu me zangar, eu dou de graça para vocês aqui nessa noite. Tá bom? O irmão disse aqui atrás, então se zangue. Vou não, que hoje eu estou feliz, estou orando na igreja. Não vou ficar chateado não. Você vai ter que desembolsar 5 para comprar esse DVD em nome de Jesus. Mas pastor, eu não trouxe dinheiro, é noite de ano novo, culto da virada, meu dinheiro ficou em casa, mas eu trouxe o cartão de crédito. Não tem problema, nós trouxemos a máquina virtual, você pode comprar, pagar no débito, pagar no crédito, Visa, Master, Hiper, e vai ser só vitória também, tá bom? Com certeza Deus vai nos abençoar. A minha esposa, aquele hino que ela cantou aqui esta noite, está no CD que ela gravou, 10 canções com 10 playbacks, que você poderá também adquirir por R$10. Vamos, portanto, ao que nos interessa nesta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo 1 e versículo 18. Quem encontrou, se manifeste com um amém. E disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 18. E aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Quem acompanhou a leitura diz amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, senhores obreiros, distintos amigos que nesta noite escutam-me. Quando atendi ao telefone falando com o pastor Cláudio, para afirmar o compromisso para estar com vocês aqui esses 2 dias, este texto me veio ao coração. Até porque o culto esta noite é um culto característico, onde estaremos celebrando a chegada de um novo ano. E eu me pus a pensar em uma reflexão que estivesse embasada dentro deste texto que me veio ao coração quando conversava com o pastor Cláudio. E eu pude refletir por alguns instantes, por alguns minutos, por algumas horas, no texto em pauta. E eu pude perceber uma mensagem profética, não somente para nós aqui esta noite, mas para todas as pessoas que hão de escutar esta mensagem, e principalmente não no tocante ao dia de hoje, mas também por todo o ano que há de se iniciar dentro de alguns instantes. Eu queria utilizar aqui esta noite para iniciar a nossa reflexão unicamente o termo amanhã. É muito simples a reflexão que gostaria de fazer com vocês aqui nesta noite. Eu queria falar exatamente sobre isso, amanhã, que afinal de contas, as palavras do profeta Eliseu estavam justamente embasadas na esperança de um novo amanhã. Entretanto, eu preciso fazer algumas considerações históricas para que melhor possamos entender o texto aqui nesta noite. O profeta Elias já havia sido assunto ao céu. Eliseu era o profeta
a bola da vez. O reino já estava dividido em reino norte e reino sul. Na ocasião, o reino sul estava sendo presidido por Josafá, e o reino norte estava sendo presidido por Jorão, o filho do rei Acabe. O texto da Bíblia nos diz que quem presidia a Síria nesta época era Ben-Hadad. E segundo a Bíblia, este intentou um cerco contra a cidade de Samaria, que na ocasião, como já vos disse, estava sendo presidida por Jorão. A Bíblia diz que Ben-Hadad fez um cerco na cidade de formas que ninguém entrava e ninguém saía. As trincheiras de guerras foram estabelecidas. E segundo a Bíblia Sagrada, por causa deste cerco em torno da cidade de Samaria, diversas crises se instalaram dentro da cidade. Vocês sabem perfeitamente que, justamente pelo fato da cidade estar cercada, e a locomoção de entrada e saída está literalmente proibida por causa das trincheiras de guerra, logo então o comércio da cidade estagnou. Ninguém comprava e ninguém vendia. Uma crise econômica instalou-se em Samaria de forma deplorável. Não só por causa do cerco, mas justamente por causa da escassez que sucedera em consequência da crise econômica. Os quadros de aviso ficaram superlotados por causa de pessoas que estavam prestes a ser demitidas dos seus empregos, das suas roças e das suas tarefas em Samaria. A crise estabelecera um rastro deplorável de desunião entre as pessoas. A Bíblia chega a dizer que por causa da crise socioeconômica que foi instalada dentro de Samaria, a Bíblia chega a afirmar que as pessoas começaram a padecer a necessidade de fome. A Bíblia diz que não tinha alimento suficiente para alimentá-los. E por causa da necessidade de alimento, a Bíblia diz que passou a existir entre eles a prática do canibalismo. Duas mulheres fizeram um acordo, ambas as mulheres tinham um filho, e elas fizeram um acordo entre si: vamos hoje matar o meu filho, a gente mata ele, se alimenta, amanhã nós matamos o seu. Isso aconteceu, foi morto o filho de uma das mulheres, foi servido de alimento. No outro dia, a que deveria dar o seu filho para ser morto e servir de alimento, o escondeu, e isso gerou uma sociopatia entre elas. Olha o tamanho da crise que Samaria estava vivendo. Era uma crise social, uma crise política, porque o rei estava em crise, sem saber o que fazer diante daquela deplorável situação. Era uma crise sociopática, onde a harmonia não existia e a desunião prevalecia entre as pessoas. O quadro era deplorável. A moeda da época estava caindo, porque a economia estava defasada, porque ninguém entrava e ninguém saía, ninguém comprava e ninguém vendia. Diante da crise que está sendo estabelecida, a Bíblia diz que o rei está passando perto da cidade, ou melhor, perto de onde estavam discutindo aquelas duas mulheres. E a Bíblia diz que quando essas duas mulheres discutindo por causa da morte do filho e por causa da outra que escondia o seu outro filho para não morrer e servir de alimento através da prática de canibalismo, a Bíblia diz então que uma delas recorre ao rei, e recorrendo ao rei, queixa-se por causa da problemática que estava instalada dentro de Samaria. E diante das palavras daquela mulher, o rei fica extremamente indignado e começa a culpar o profeta Eliseu por causa da crise que estava instalada no seio da cidade de Samaria. Talvez você nunca parou para pensar na problemática, na crise, no problema que estava estabelecido dentro daquela cidade. Só para que vocês tenham uma ideia, o povo estava literalmente passando fome. A Bíblia diz que uma cabeça de jumento
era vendida por 80 peças de prata. Mas eu pergunto a vocês, que tipo de alimento há em uma cabeça de jumento? Só para jogar num caldeirão com água e sal e tentar fazer uma sopa para amenizar a crise e o desespero. Só que eles estavam valorizando isso. Aqueles que ainda têm dinheiro compravam porque não tinha mais alimento para se comprar. E não bastasse essa situação crítica, esterco de pomba estava sendo vendido também para aqueles maiorais que ainda tinham algum recurso financeiro. Podiam comprar uma quarta parte de esterco de pomba por 80 peças de prata. Olha só o tamanho da crise que está estabelecida dentro da cidade. Olha só a devastação que a crise, que o cerco provocou dentro de Samaria. E a Bíblia diz que o rei, quando ouve essas duas mulheres discutindo por causa da morte do filho, a Bíblia diz que o rei intenta procurar o profeta Eliseu, querendo dar a ele a responsabilidade por causa da crise. Deixa eu só relembrar vocês uma coisa interessante. Vocês se lembram quando o rei da Síria fazia emboscada contra Israel? E a Bíblia diz que o profeta Eliseu recebia todas as revelações no tocante às estratégias de guerra da Síria. A Bíblia diz que o profeta Eliseu anunciava ao rei de Israel as estratégias de guerra do rei da Síria e o impedia de passar por certas localidades. Isso despertou a ira de Ben-Hadad, o rei da Síria, pensando ele que havia algum traidor em seu exército, justamente porque todas as vezes que ele preparava uma trincheira de guerra contra Israel, Israel se saía e não era vencido nem pego pelo rei da Síria. Em reunião com os seus soldados, ele então cogita a possibilidade de haver um traidor entre eles. De repente um pede a palavra e diz: rei, permita-me, todos nós somos patriotas, todos nós somos verdadeiros e não existe traidor no seu exército. O problema é que lá em Samaria tem um profeta de Deus, e tudo que o Senhor pensa, Deus revela para ele. Quando o rei ouve essa palavra, quem é ele? O nome dele é Eliseu. Ele mora onde? Mora em Dotã. A Bíblia diz que Ben-Hadad faz uma caravana e segue diretamente para Dotã para prender o profeta Eliseu. Vocês lembram e vocês conhecem essa história. A Bíblia diz que eles cercam a cidade, cercam a casa de Eliseu. O moço de Eliseu, Geazi, acorda mais cedo, abre a janela e fica desesperado, porque ele vê que todo o exército da Síria estava em torno da casa e eles clamavam pelo sangue de Eliseu. A Bíblia diz então que Geazi fica desesperado e diz: ai meu Deus, nós vamos morrer. Volta ele a Eliseu, conta o cerco que estava estabelecido sobre a sua residência, e Eliseu só faz uma oração e diz o seguinte: Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja. A Bíblia diz que na mesma hora Geazi voltou na janela. Quando ele olha, Geazi vê acima do exército da Síria, ele vê o exército do Senhor, carros e cavaleiros de fogo. Ele então abre a boca e diz: de fato, maior é aquele que está conosco. Toca a mão no ombro dessa pessoa simpática que está ao seu lado, diga assim, ó: maior é os que estão conosco. Do nosso lado está o guarda de Israel que nunca dorme. Do nosso lado está o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele está conosco. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor está conosco. Agora escuta aqui que eu estou só na introdução. Geazi percebe que a graça, a glória de Deus estava com ele. O exército do Senhor estava sobre o exército da Síria. Quando Eliseu se levanta, Geazi já impactado pela visão, a Bíblia diz que Eliseu faz uma outra oração e pede a Deus para cegar o exército da Síria. Aí Eliseu abre a porta e sai. Pois não, estão procurando quem? Nós estamos procurando o profeta Eliseu.
falando com Eliseu, sem saber que era Eliseu. Aí Eliseu diz: ele não está aqui e essa não é a casa dele. Me acompanhe que eu vou levar vocês. Olha só a emboscada que Eliseu armou. Eliseu pegou todo o exército da Síria com Ben-Hadad, o seu presidente, e levou para dentro do exército do quartel-general de Israel. Quando o exército da Síria chegou dentro do quartel-general de Israel, a Bíblia diz que Eliseu orou de novo e disse: Deus, tira a cegueira, tira a cegueira. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos da Síria, do exército da Síria, e eles perceberam que estava no meio de uma emboscada, porque o exército de Israel já tinha feito trincheiras entre eles, e todos eles estavam esperando só a ordem de Eliseu: mata ou não? Eliseu olha para o rei e diz assim: você não vai matar ninguém. Aleluia. Você vai matar aquele que você pegar com a sua espada. Esses aqui você vai colocar pão e água, porque eles vieram de longe, estão com fome. Dá comida para eles. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: inimigo não se vence fazendo mal nem pelejando. Inimigo se vence dando pão e água. Não adianta você pelejar contra seu inimigo, porque a nossa luta não é carnal. A nossa luta não é através das discussões, das calúnias e das palavras. A gente serve pão e água, porque inimigo se vence assim. Pão e água. Aí a Bíblia diz que depois disso houve paz em Israel. 7 meses depois, 7 meses, Ben-Hadad novamente se revolta contra Israel e faz o cerco que eu estou pregando para vocês, o cerco em torno de Samaria. Na cabeça do rei de Israel, quem era o culpado? Eliseu. Por que, pastor Francisco? Se Eliseu permitisse, pense comigo, se Eliseu permitisse que o rei de Israel matasse Ben-Hadad e todo o exército da Síria, logo então a crise de 8 meses futuros não aconteceria. Por quê? Porque Ben-Hadad e o exército da Síria já estaria morto. Como Eliseu não deixou matar, aí o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, a culpa é de Eliseu. O problema é Eliseu. E essa é a grande problemática da geração, da raça humana. A gente sempre procura um bode expiatório para culpar pelos nossos erros. A gente sempre joga a culpa em A, em B. Desde épocas remotas, Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na cobra, e assim por diante. A gente sempre procura uma pessoa para jogar a culpa das crises e dos problemas. O que nunca nos ocorreu é que às vezes Deus nos leva a um cerco. O que às vezes não nos ocorre é que Deus pode ter nos conduzido a uma crise. Mas pastor Álvaro, isso é loucura. Não, não é. Você já leu os primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus? Quando a Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo do Senhor para ser tentado pelo diabo. Às vezes a crise que se estabelece em torno da nossa vida não é culpa de A, de B ou de C. Às vezes Deus permitiu. Para de brigar com seu marido pensando que a culpa é dele, de brigar com seu filho pensando que a culpa é dele, de reclamar com sua filha pensando que a culpa é dela. Veja que por trás de tudo as mãos de Deus estão trabalhando. Diga para a pessoa do seu lado: Deus pode ter te conduzido a essa crise. O ano de 2011 para mim foi traumático. Eu estava com a viagem marcada para a Europa para o dia 20 de janeiro. Dia 11 eu estava indo buscar a passagem com a minha esposa, dormi. No outro dia de manhã a gente estava indo para retirar o bilhete da passagem, da viagem, para o dia 20 de janeiro de 2011. De repente, nós marcamos, deixamos tudo agendado, marcamos o horário para ir na agência de viagem, pegar a passagem, tudo certinho. Eu acordei e disse para ela: não vou mais.
não quero mais. O meu coração fechou, perdi a vontade. Passou o dia 23, dia 25 de janeiro, o meu pai faleceu. Se eu estivesse na Europa, seria muito complicado. Às vezes a gente não entende o que acontece. Meu pai, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, estava há 15 anos afastado da igreja. Estava agonizando na UTI do Hospital São Rafael em Salvador. Eu cheguei com um amigo, nós oramos por ele. Em meio, porque ele teve o seu pulmão começou a sangrar. E em meio ao sangue que saía da boca, aquela aflição, ele agonizando, ele disse assim: eu aceito a Jesus mais uma vez. Reconheceu Jesus, nós oramos mais uma vez por ele. 20 minutos depois, meu pai me abraçou e partiu para a eternidade, para os braços de Deus. Aleluia. 2011 foi um ano traumático para muitas pessoas. Não só para mim, que nos primeiros dias passei essa crise extraordinária. Um sofrimento muito grande em toda a família, porque a dor de um ente querido não tem palavras para dizer. Eu sei que 2011 foi um cativeiro para muitas pessoas. Quem aqui não passou uma crise? Quem aqui nunca pensou, esse ano nunca deveria existir? Quem não viveu uma crise, um problema extraordinário? Mas, pastor Álvaro, sua fala vai ser só traumática e melancólica desse jeito? Não, porque eu não comecei a pregar ainda. Eu vou só trazer para trouxe para vocês só essas elucidações de crise para chegar na palavra amanhã que Eliseu falou. Porque diante de toda a crise que estava estabelecida em Samaria, e diante de todas as acusações que foram feitas a Eliseu como culpado de toda a crise, a Bíblia diz que ele olha na face do rei, diante de toda a crise, de todo o problema, e diz assim: ó, amanhã haverá 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Uma cidade que estava vendendo cabeça de jumento por 80 peças de prata, agora vai ter 2 medidas de cevada por um ciclo. Ele estava profetizando abundância na porta de Samaria. Tudo estava crítico, mas do homem de Deus saiu uma palavra: amanhã a bênção do Senhor vai chegar. Se eu fosse dar um tema a essa reflexão aqui esta noite, que meu tempo já está terminando, mas se fosse para eu dar um tema, o tema seria: dias melhores virão. Aleluia! Eu não sei qual foi a crise que você passou em 2011, mas eu profetizo: dias melhores virão para a tua vida. Dias melhores virão para o teu casamento. Eu profetizo que em 2012 dias de alegria chegarão para fazer o seu pranto cessar. Eu profetizo: dias melhores virão. Levante a sua mão comigo, por gentileza, e celebre ao Senhor por 30 segundos com a sua mão levantada. Porque esta mensagem é uma profecia, e eu estou profetizando ao teu coração aqui esta noite. Eu estou profetizando que Deus vai virar o teu cativeiro. Eu estou profetizando que Deus vai mudar essa história. Essa crise está chegando ao final, porque amanhã a bênção de Deus vai chegar. Dias melhores virão. Essa mão que você levantou, desça no ombro da pessoa que está do seu lado e profetize para ela e diga assim: ó, dias melhores virão para a tua vida, dias melhores virão para a tua empresa, dias melhores virão para o teu casamento, dias melhores virão para o teu ministério. Eu profetizo: o ano de 2012 será melhor, grandemente melhor. Amanhã. Agora entenda um detalhe importantíssimo.
O que Eliseu estava falando era literalmente impossível aos olhos humanos. Diante dos olhos humanos, a crise era tão deplorável que de maneira nenhuma isso podia acontecer. A Bíblia diz que a coisa foi tão absurda que Eliseu falou, que quando ele falou, um capitão do rei tomou a palavra e disse assim, ó: ainda que Deus abra a janela nos céus, isso não pode acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que existe pessoas que não acreditam em dias melhores? Tem pessoas que não acreditam no seu triunfo. Tem pessoas que não acreditam que você vai sacudir a poeira e vai dar a volta por cima. Você sabia que tem gente que não acredita que Deus pode erguer o miserável do pó da terra e fazê-lo assentar entre os príncipes da terra? Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual foi a postura de Eliseu diante da crítica incrédula do capitão? Olhou para ele e disse: vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer, porque a bênção de Deus não é para incrédulo, a bênção de Deus não é para aquele que duvida. Eu profetizo, se você crê, se você acredita na palavra simples deste pregador, com certeza você vai ver a bênção de Deus de dias melhores e vai desfrutar, porque a bênção de Deus virá. Dá um tapa no ombro da pessoa que está do seu lado e diz assim, ó: incrédulo não vai ganhar nada. Incrédulo não vai vencer nada, vai ficar na prova, chupando o dedo. E você vai estar levantando a bandeira da vitória, porque o amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu profetizo, quem te vê hoje caído, vai te ver amanhã de pé. Quem te vê hoje chorando, vai te ver amanhã cantando. Quem te vê hoje na crise, vai te ver amanhã na bênção, porque dias melhores virão para a tua vida. Levante a mão se você crê em dias melhores. Sai para lá, incrédulo. Sai para lá em nome do Senhor. Nós acreditamos, nós tomamos posse de dias melhores para nós. Dias melhores virão. Coloca a mãozinha no ombro da pessoa do seu lado e diga assim, ó: dias melhores virão para a sua vida. Aleluia. Dê um sorriso, irmão. Não precisa ficar com a cara fechada, não. Aleluia. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado. Mostra seus dentes bonitos. Aleluia. É uma noite de confraternização. Vai ver, você passou o ano todo de mal dessa pessoa que você está sentado do lado dela. Vê se pelo menos na noite da virada você profetiza uma bênção de Deus para a vida dele. Olha para a pessoa do seu lado, da esquerda, da direita, da frente, atrás. Diz assim, ó: dias melhores virão para a sua vida. Dias melhores virão para o teu casamento, para o teu ministério. Eu profetizo, essa crise na cidade de Samaria vai acabar, porque o profeta está dizendo, e a Bíblia diz que quem acredita no profeta prospera, prospera. Tudo complicado, mas Eliseu tinha uma convicção no coração, Cláudio: amanhã as coisas melhoram. Eliseu tinha essa certeza: amanhã as coisas vão dar certo. Se não deu certo até agora, não se preocupe, o amanhã de Deus está chegando. Daqui a pouco é o amanhã de Deus. Eu quero profetizar uma nova história para a sua vida. Eu quero profetizar uma nova história para você. Eu quero profetizar um ano de conquista, um ano de triunfo, um ano de vitória.
Eu quero profetizar um 2012 melhor. Eu quero profetizar o vinho da última, o vinho puro que vem por último. Eu profetizo que ele será melhor. Eu profetizo que a glória de 2012 será maior, melhor e mais extraordinariamente maior do que a de 2011. Eu profetizo que está chegando o tempo de avivamento, de prosperidade, de milagres. Eu profetizo um novo tempo para Samaria. Ei, alguém pode até zombar e criticar da crise em torno de Samaria, mas assim diz o Senhor para Samaria: vai chegar o tempo da fartura, vai chegar o tempo da abundância, vai chegar o tempo da prosperidade, porque o amanhã está chegando. Quem pode levantar a mão para dar um glória a Deus? Quem pode levantar a mão para dar aleluia? Que venha o amanhã de Deus, que venha dias melhores. Quem pede, quem acredita e quem toma posse de dias melhores, levante a mão para adorar. Dias melhores. Dias melhores. A bênção de Deus virá. Para a gente concluir, porque meu tempo já acabou. Pronto, muito obrigado. O pastor me deu mais 10 minutos para a gente concluir aqui o raciocínio. Pensa comigo, vamos para Samaria, vamos. Samaria cercada, a crise estabelecida, Eliseu profetizando dias melhores, o capitão se opondo à profecia. Porque sempre que tem que ter um incrédulo que não acredita em profecia, nem nas palavras dos homens de Deus. Só que a incredulidade do incrédulo nunca impediu Deus de abençoar os crentes que acreditam e que tomam posse. O cenário estabelecido. Passa a noite, ou melhor, chega a noite. Quando chega a noite, na porta da cidade tem 4 leprosos. Vocês sabem que pela lei de Moisés, leprosos têm que ficar excluídos, fora do arraial. Não podia entrar, eles estavam fora. De repente eles começam a conversar e diz o seguinte: se a gente ficar aqui, a fome e a crise está na cidade, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente morre do mesmo jeito que a gente é leproso, não vai deixar a gente entrar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na Síria. Vamos ver lá o que é que acontece. Porque se eles nos deixarem de viver, viveremos. Se eles nos matarem, nós simplesmente só vamos morrer. Assim como morreremos de ficar aqui, e assim como morreremos se entrar na cidade. Vamos arriscar lá na Síria, lá na trincheira, lá no quartel, onde estava o foco do exército da Síria. Aí a Bíblia diz que 4 leprosos se levantaram e começaram a andar em direção ao exército da Síria. Só que a Bíblia diz que enquanto esses 4 leprosos andavam, a terra tremia. Aleluia. A terra começou a tremer mesmo. Aí os soldados da Síria disseram o seguinte: Israel alugou os exércitos do norte e do Egito e está vindo para pegar a gente, vamos cair fora. 4 leprosos andando. Eu acredito que Deus desceu na terra e começou a andar com os leprosos, e a cada passo que Deus dava, a terra tremia. A terra treme, e a Bíblia diz que eles, passaram. A Bíblia diz agora, olha que loucura. A Bíblia diz que na proporção que os 4 leprosos se aproximavam do arraial da Síria, a terra tremia, eles ficaram com medo, e a Bíblia diz que eles correram, começaram a fugir. O desespero foi tão grande, que a Bíblia diz que até o cavalo eles deixaram amarrado na estaca. Agora olha que mentalidade, irmãos. Quando Deus quer trazer dias melhores, Ele confunde a terra. Se o camarada está fugindo, não era melhor pregar o cavalo e fugir? Largou o cavalo lá no desespero e saiu correndo. Vocês não vão dar glória a Deus com isso não.
Eu estou mostrando para vocês que Deus, quando quer trazer dias melhores para os seus filhos que estão em crise, Ele usa uma circunstância desfavorável, torna favorável e te entrega a vitória. Os 4 leprosos estão andando. Quando os 4 leprosos chegam no quartel da Síria, na trincheira de guerra, eles olham assim: ô de dentro! Ninguém responde. O silêncio, e só se ouve o eco da própria pergunta dele: ô de dentro, tem alguém aí? De repente eles resolvem entrar. Quando eles entram na tenda do quartel-general, a Bíblia diz que eles encontraram joias, roupas, comida e, o mais importante, encontrou o acampamento deserto. Aleluia! Todo mundo tinha fugido e deixou a bênção lá para aqueles que acreditavam em dias melhores. Por isso que o versículo 18 diz: e aconteceu exatamente como disse Eliseu ao rei. Diga para a pessoa do seu lado: vai acontecer assim como Deus te disse que ia acontecer. Diga de novo: vai acontecer, mas diga como profeta, irmão. Não diga como aquele que perdeu a batalha, não. Diga como aquele que acredita. Diga assim, ó: vai acontecer como Deus disse que vai acontecer. Se Deus disse que você vai ser pastor, você não vai morrer presbítero. Se Deus disse que você vai ser empresário, você não morre sendo empregado. Ei, vai acontecer como Deus falou. Vai acontecer. Você disse para a pessoa de qual lado? Você disse para a pessoa da direita ou da esquerda? Se você disse da direita, agora você vai dizer para a pessoa da esquerda. Diga assim, ó: vai acontecer como Deus falou. Vai acontecer. Vai acontecer como Deus disse. Se Deus falou que tem dias melhores para te tirar dessa crise, vai acontecer. Ei, eu profetizo, vai acontecer como Deus falou. Se Deus falou carro novo, não é velho, nem seminovo, novo é novo. Se Deus falou casa própria, é casa própria. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. Ah, vocês estão muito apagados com essa palavra. Levante a mão aí para dar glória a Deus, pelo amor de Jesus. Levante a mão para celebrar dias melhores. Que venham os dias melhores. Que venha a bênção do Senhor. Dias melhores. Ai, irmão, eu estou cheio da graça aqui essa noite. Eu estou cheio de fé para profetizar que você vai sair dessa crise, desse anonimato, dessa tribulação, dessa trincheira. Eu profetizo, a bênção do Senhor vai desfazer o cerco e vai te dar vitória. Para a gente encerrar, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Para a gente encerrar. Os leprosos chegam dentro do arraial e encontram toda a bênção preparada. Até Coca-Cola gelada tinha em cima da mesa. A Bíblia diz que a carne ainda estava no fogo assando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deus gosta que os seus filhos celebrem, viu? Não, está escrito: Deus gosta que os seus filhos celebrem, faça festa e faça churrasco. Você lembra do Egito? Moisés mata o cordeiro, pega o sangue na bacia. O sangue você pinta a entrada da carne, a entrada da casa. Mas a carne do cordeiro você vai comer assada. Diga comigo, assada. Moisés fez isso, irmão. Matou o cordeiro, passou nos umbrais da casa o sangue. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo da morte desceu no Egito, começou a assassinar todos os primogênitos.
E enquanto a mortandade, a miséria estava se estabelecendo no Egito, o povo de Deus estava comendo churrasco em plena meia-noite. Eu profetizo, o mundo pode desabar em miséria. Na sua casa vai ter churrasco, na sua casa vai ter providência, na sua casa vai ter a glória do Todo-Poderoso Deus. Levante a mão para dar glória a Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia ao nome do Senhor. Quem pode levantar a mão e falar em mistério? Fala em mistério pela última vez em 2011. Levante a mão e seja renovado. Dias melhores virão. Urabashura bacana, arabashura bacana. Eu profetizo, dias melhores virão. Se prepara, a porta de emprego vai abrir. Se prepara, a promoção vai chegar. Se prepara, se prepara. Será ano de conquista e de vitória. Eu encerro agora. Look me please. Eu encerro agora. Eu encerro agora. Os 4 leprosos, consegue vê-los? Consegue ver os 4 leprosos dentro do arraial, comendo tudo, do bom e do melhor? Consegue ver? De repente um diz assim: é dia de coisa boa. Nós fazemos errado se a gente ficar aqui. Vamos lá em Samaria e vamos dizer ao rei o que Deus tem nos feito na noite deste dia. Eles voltaram para Samaria e anunciaram o rei. E a Bíblia diz que o rei agora faz uma empreitada para ir com toda a multidão ao exército, à trincheira de guerra da Síria. Olha só, para resumir, eles mandaram 5 cavaleiros espiar, viu que de fato os leprosos estavam falando a verdade, voltou ao rei, contou ao rei, e o rei pegou toda aquela multidão de gente e seguiu para o arraial da Síria. Agora, olha que ironia do destino, irmãos. Eu não sei se é ironia do destino ou se é... Isso é cumprimento de palavra profética. A Bíblia diz que entre a multidão estava aquele, o capitão, o incrédulo, que disse que nem que Deus abrisse janela no céu aconteceria. Aquele incrédulo que eu falei há pouco instante. O mesmo incrédulo que olhou para você e disse que não vai conseguir, que não vai dar certo. A Bíblia diz que ele passou na frente do exército, deu uma olhada para dentro do arraial da Síria, viu todas as bênçãos e os presentes lá. Quando ele virou para cá e tentou organizar uma fila, a Bíblia diz que a multidão empurrou ele. Ele morreu atropelado pelos pés daquele que estavam tomando posse de dias melhores. Viu, mas não comeu. Amém? Diga mais uma vez para a pessoa do seu lado: incrédulo vê, mas não come. O incrédulo que está do seu lado vai ver você abençoado, mas vai ficar chupando o dedo, porque incrédulo não tem acesso a dias melhores. Dias melhores é para quem acredita, é para quem toma posse, é para quem crê. Levante a mão e celebre, levante a mão e diga: venha dias melhores, venha dias melhores, venha dias melhores.